Shalom, graça e paz, a paz do Senhor. Daqui quem vos fala é a pastora Rita Salomé, para mais uma palavra de podcast e de meditação para a sua vida, louvando a Deus por você estar aí me escutando agora nesse programa de vídeo, né? Nesse vídeo, hoje recebi algumas mensagens, as pessoas dizendo, umas pessoas que eu compartilhei, que são pessoas assim de opinião para mim, opinião válida, elas dizendo que o vídeo estava bom, que eu devia continuar, que comecei muito tarde, que já devia estar avançada, mas sabe, a par de todos esses comentários, eu quero louvar a Deus pela minha vida, porque eu estou vencendo um grande obstáculo. Estou vencendo um obstáculo tremendo, vocês não fazem ideia. Era muito complicado para mim aparecer sempre em vídeo, ter que trocar de roupa, isso tudo. Para mim é muito complicado, porque eu tenho uma rotina tão grande, tão pesada em termos de trabalho, que ficava quase impossível. Mas eu descobri uma coisa, não era a rotina, não era o peso, era eu. Eu não queria, eu não estava interessada, mas aí quando eu vi que eu não posso alcançar todos os países da terra, eu não posso alcançar todos os lugares, então onde essa mensagem chegar, é como se eu estivesse lá transmitindo a palavra, então eu estou fazendo a minha parte. Então não dá que é para eu pôr a minha vontade acima da vontade do Senhor, não dá. Então eu desisti de não querer, estou querendo, estou entrando aí na sua casa, pedindo a você para compartilhar, para ir e, como é que se diz isso, e dar um ver. Eu acho o máximo. E mandar para todos os seus amigos, se puder, comente, por favor, mas não me deixe sozinha nessa, porque não se trata do like, trata-se de evangelizar, ok? Vamos lá. O perigo de nós estarmos ou de nós nos afastarmos do Senhor. Tem uma palavra para eu falar em 8 minutos. Vamos lá. Outro perigo que eu quero comentar contigo, não estar bem fundamentado na palavra e nem obedecer ela. Abra comigo Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 13. Diz assim: e os que estão sob a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Nossa, meus amados, olha, eu tenho recebido alguns pedidos de oração de pessoas que ou os filhos se desviaram, ou o marido se desviou, ou eles não estão querendo mais saber da igreja. O que isso quer dizer? São pessoas que a semente, ela foi jogada, mas o solo era como pedra. Então o que acontece? Ela não penetrou, porque assim, porque se a semente não for jogada em solo bom, ela não tem como não tem como entrar, morrer e ressuscitar. Não tem no meio das pedras. Não tem. Nas pedras é pedra, não tem areia. Então, é preciso que essa semente entre na areia, ela morra ali e depois ela ressuscite. Quando ela ressuscitar, aí nós vamos ver ela crescendo com o fruto, não é assim? Então, conosco também é a mesma coisa, gente. Porque nós também somos terra. Então, a semente precisa cair numa boa terra. Para cair numa boa terra, nós precisamos doar a nossa vida para o Senhor, que é o Senhor da terra. Nós temos que doar o nosso coração para o Senhor, que é o lugar em que Ele vai plantar a semente. Se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca, lembra? Então, é por isso que todas as pessoas que ouvem o Evangelho, ouvem a palavra, vão na igreja, participam de alguns cultos, dão oferta, dão dízimo, participam em oração e tudo. Chega a um ponto, você pergunta, onde está o fulano? O fulano nunca mais apareceu. Mas como assim? Ele estava tão enturmado, estava tão bem, estava tão enquadrado, ele parecia gostar disso, parecia amar isso. Não, a semente quando entrou ali não caiu na boa terra, caiu na pedra. Então quando veio a tentação, eles foram embora. Esse é o perigo de nós nos afastarmos de Deus e não perceber que quando Ele se aproxima de nós, Ele
quer um relacionamento eterno. Ele quer um relacionamento eterno. Ele não quer um relacionamento de meia boca. Ele não nos chamou para nós termos um tipo de relacionamento de flash. Acabou, beijou, acabou, foi embora. Não! Ele quer algo de proximidade. Ele quer se dar a conhecer a nós e Ele quer que a gente se conheça nós próprios e também conheça Ele. Então não dá para ser uma coisa só de lançar na pedra e de estar meia dúzia de dias. Não, você tem que ser convicto. Você não pode ser convencido. Você tem que estar convicto de que você quer Deus, convicto que você depende de Deus, convicto que sem Deus você não dá conta, convicto que Deus é o único que pode nos salvar de todas as situações que nós passamos, as que estão vindo e as que ainda vão acontecer na nossa vida. O Senhor é que tem que nos livrar, gente. O Senhor é que tem que nos livrar. Não é a força do nosso braço, não é aquilo que a gente pensa, não é aquilo que a gente acha. Não, é Deus. Porque se não for Deus conosco, nós não damos conta de fazer nada. É por isso que nós precisamos a todo momento buscá-lo, a Ele, a sua palavra, a oração, o jejum quando Ele pedir. Tem muita gente que faz jejum arbitrariamente sem Ele pedir. Não, nós precisamos ter, Deus é que tem que tocar no nosso coração, porque senão a gente acaba por se estribrar no próprio entendimento e depois aí acabamos entrando em teias que a gente não consegue sair só depois com a libertação. Amém, meu querido? Vamos lá, vamos prosseguir. Mateus capítulo 7, abra lá comigo. Eu vou abrir aqui que agora já me preparei melhor. Cada dia a gente vai melhorando, né? Cada dia a gente vai melhorando, cada dia a gente vai se apresentando com maior eficiência. E eu sei que você tem paciência. Por favor, se não tiver, eu oro para você ter. Vamos lá, Mateus 7, o versículo 26 e o 27 diz assim: e aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Olha só, aqui a tempestade, ela cai sobre a casa que tem areia e sobre a casa cai sobre a casa que é feita de areia que por cima da areia, e a casa que é de pedra. Ela cai nas duas. Ela não cai só numa, cai nas duas. Só que a que está na areia, ela não tem força, não tem fixação, não é sólida. Por quê? Porque está numa coisa que pode se mover. A mesma situação é quando uma pessoa ministra para alguém, essa alguém até aceita Jesus como seu Salvador, mas por causa do convencimento e não da convicção, ele acaba ficando como essa casa da areia, acaba caindo. Por quê? Porque não teve a consistência. Por isso é que nós agora, eu ainda hoje recebi uma mensagem de uma irmã pedindo oração, porque a filha ou os filhos não estão muito bem. Gente, lá está. E eles aparentemente foram para a igreja cedo, aceitaram Jesus, até exerceram alguns cargos na igreja, mas a palavra, ela não tinha entrado no coração deles. Porque quando uma pessoa entra no Santo dos Santos, não tem como você sair. Se você realmente entra com a convicção, se você realmente entra convicto de que o teu Deus é o único que pode te salvar, de que Deus é o único que pode abrir portas onde não tem portas, que sem Deus nós não somos ninguém, não tem como você deixá-lo para trás. Não tem, porque Deus é tudo. Gente, tudo que nós precisamos encontramos em Deus, tudo. O que é que a gente precisa? Cura? Deus cura. Libertação? Deus liberta. Salvação? Deus salva. Precisamos de um advogado? Ele é advogado. Precisamos de um juiz? Ele julga a nossa causa. Precisamos de um maestro? Ele até nos deixou o Espírito Santo para ser o nosso maestro. Do que nós estamos precisando mais? Por favor,
faça uma análise, rasgue o seu coração e veja quais são os lugares que você perdeu Deus de vista. Isso é muito importante. Amém? Que Deus te abençoe. Um bem-aja para si e para sua família.